Shalom a todos, graça e a paz do Senhor Jesus. A todos, amigos, pastores, aqueles que estão acompanhando o nosso canal. Desde já quero pedir perdão aos amados, visto que fiquei ausente por um bom tempo. De fato, o trabalho requer muito de nós, né? O estudo e outras coisas mais que vocês também já conhecem. Quero mandar também um grande abraço para o Adolfo Euclair, para o professor José Brandão, para todos, né, do YouTube também, e do grupo Gregoitos, né, um grupo de especialistas, homens de Deus, que estudam a palavra do Senhor. Né? Mas eu estou de volta aqui, quero tratar um tema muito delicado com vocês, né, no conceito de trindade. De fato, né, muita gente não conhece o que é trindade, e nesse conceito de trindade eu quero me inclinar um pouco à divindade de Jesus, neste quesito. Para você que não sabe ainda, a palavra trindade é um termo técnico utilizado e cunhado por Tertuliano, pai da igreja. Esse pai da igreja, ele traz esse termo justamente para entender Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. É uma única essência em três personalidades. É a questão que pelo menos o estado da água. A água tem um estado líquido, sólido e gasoso. Os três estágios que ela tem. Só que aí tem uma única essência. A essência é H2O. Isso é Deus. Tem três personalidades, mas a única essência subsiste. Não são três essências. Não confunda triteísmo, que são três deuses separados em três essências, com trindade, que é um único Deus manifesto em três personalidades. O texto de João, em João capítulo 1, versículo 1, mostra algo muito interessante, que aponta também a divindade de Jesus. Em João capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, João diz que esse Verbo é Deus. E as pessoas acham que esse Verbo seria uma palavra que não seria um sujeito. Lendo engano, porque a terminologia da palavra logos, hologos, a terminologia indica sujeito. Os indica sujeito, indicou sujeito. Então, o verbo ou logos realmente é o sujeito que está na frase, junto com theos, junto com o objeto direto, theon também. Então, theon, o objeto direto. No caso que nós temos dentro da língua grega, o acusativo. Né? Então, esse quesito é interessante. João trabalha aqui no princípio era o verbo. A palavra princípio é a tradução da palavra hebraica Bereshit. E João coloca, parece que Jesus, num tempo eterno, no passado eterno, mostrando a filiação, mostrando a pré-existência de Jesus. Remonta muito mais atrás. E se você vê no hebraico, ou na língua portuguesa mesmo, na tradução, qualquer uma tradução, vai estar escrito o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra, por exemplo, Elohim, ela está no plural. Por quê? O sufixo que tem nela é o Yud e o Mensofit. O Mensofit e o Yud, junto numa palavra, dá uma ideia de plural. Agora o verbo está no singular. Nós entendemos perfeitamente esta conexão. Mesmo o verbo no singular, mas o substantivo está no plural. O substantivo vai concordar com o verbo no plural também em Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, o verbo está no plural. Observamos isso. Entende? Então essas são as questões que nós entendemos. Isso nós entendemos perfeitamente consubstanciando o Evangelho de João, o Novo Testamento, com esses pormenores do Antigo Testamento, em especial em Gênesis capítulo 3, que fala que o homem se tornou como um de nós e não como eu. Em Gênesis capítulo 11, versículo 7 em diante, desçamos-nos e confundamos ali a língua dos homens, indica pluralidade. Então, basicamente, o termo Elohim seria da seguinte forma: é um substantivo na forma plural, que indica pluralidade de pessoas. Deus, quanto a número e essência, é uno, e quanto a sua personalidade, é trino. Deus Pai, Filho e Espírito Santo disse: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Este é o entendimento mais do Novo Testamento. A chave hermenêutica para entendermos muitas questões do Antigo Testamento é o Novo Testamento. É as palavras de Jesus e dos apóstolos também, que foram inspirados por Deus. Neste quesito entendemos também
que o Novo Testamento ele começa numa questão mais progressiva, Jesus se auto-revelando, Jesus perdoar pecado, ou seja, somente Deus pode perdoar pecado, ser humano nenhum pode perdoar com esta natureza, e Jesus perdoa os pecados, e as pessoas ficam de olho nele, né? Porque Jesus é o único judeu, o único Messias que passou pela face dessa terra, que se declarou Deus. Nós entendemos, em João 10:30 diz assim, eu e o Pai somos um. Nós também temos o texto de João capítulo 8, versículo 56 em diante, Jesus se declarando assim, eu sou. Os fariseus perguntam, mais atrás no versículo 56 para ele assim, né, que ele não tinha nem 50 anos, como é que ele tinha visto Moisés? Aí ele declara, eu sou. Quando ele declara isso, os fariseus pegam pedra para apedrejá-lo. Jesus sai de fininho no meio deles. Nós temos todos esses quesitos, nós temos todas essas observações no Novo Testamento. João também declara, em 1 João 5,20, o Filho de Deus é vindo. Ruiou tuteu. O Filho de Deus é vindo. Ele nos deu o entendimento do que é alenteia, ou alentinos. Isto é, o Deus verdadeiro. Ruiou, Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, ruiou, Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Utos, estin é o alentinos, verdadeiro Theos, Deus. Dizoi, Akai dizoi aionios, e a vida eterna. João declara efetivamente que Jesus é Deus. Jesus declara que ele é Deus quando ele usa essas terminologias. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e versículo 14, diz que esse verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. João 1,18 nós temos, por exemplo, assim, Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Deus, essa palavra aí é uma variante. O Novo Testamento grego traz o grau de certeza dessa variante, né? Os editores do Novo Testamento grego colocaram Deus, Theos, né? Que é encontrado em muitos documentos, no Códice Alexandrino e outros, né? Outros códices, e consubstanciado também com os pais da igreja, que a leitura original seria Theos, ali, e existe pouco grau de incerteza, que é o grau B, né? Existem essas questões aí dentro do aparato crítico. Então, a leitura original seria essa aqui, Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Tá, Deus unigênito. Interessante esse conceito, né? João está declarando de fato que Jesus é Deus. Essas são as questões que envolvem o Evangelho de João. Essas são as questões que nós entendemos perfeitamente como os pais da igreja e por que eles, na verdade, no ano 325 depois de Cristo, no Concílio de Nicéia, para derrubar um pensamento ariano dizendo que Jesus era um ser criado, elevado, mas criado, e os termos que eles discutem é homousia e homoiousia, se Jesus é da mesma essência do Pai ou não. De fato, o concílio declarou que Jesus de fato é Deus, ele é Deus, né? E a questão que as pessoas não conhecem é porque a palavra filho é ressaltado ali. A palavra filho é ressaltado, por exemplo, como filho no sentido moral e o filho no sentido natural. Jesus não é filho moral de Deus, Jesus é filho natural, ou seja, pertencente à mesma natureza. Isso é consubstanciado por aquilo que chamamos Theotokos, ou seja, Jesus não se torna Deus. Jesus é Deus desde o ventre de Maria. Por isso que é Theotokos, ele é Deus desde o ventre de Maria. Jesus, ele é divino e humano, ou seja, a união hipostática que existe do divino e humano está em uma única pessoa. Não tem duas pessoas no corpo de Jesus, é uma única pessoa. De fato, nós entendemos perfeitamente tudo aquilo que os pais da igreja fizeram diante dos concílios. E a Bíblia Sagrada declara efetivamente e veementemente que Jesus é Deus. O apóstolo Paulo, em décadas mais ou menos de 50, 60, aí declara pensamento bem anteriormente ao de João. Em Colossenses 2,9, diz que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
O apóstolo Paulo também fala em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Tenhais o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo cria que Jesus é Deus, pois que ele utiliza a palavra subsistindo em forma de Deus. Não julgou com usurpação ser igual a Deus. Mas na frente declara, pelo que também Deus, o Pai, o exaltou. Ou seja, duas pessoas, uma exalta a outra. Deus, o Pai, o exaltou soberanamente, lhe deu um nome acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, duas pessoas, não são a mesma pessoa, são duas pessoas realmente separadas ali. Em 1 João 5,20 também mostra duas pessoas. Em João 14, Jesus fala bem assim: eu rogarei ao Pai e ele enviará outro. Rogar é rogar a alguém, não é a si mesmo. E rogou ao Pai e enviará outro, Alon, outro Consolador, outro Paracleto. Entende? Paracleto, né? Que é chamado para estar ao lado, um advogado, que vai agora advogar na realidade do Espírito Santo. E assim, o Espírito Santo é uma pessoa, Deus o Pai é uma pessoa, e Jesus Cristo é uma pessoa. Nos evangelhos, no batismo de Jesus, em Mateus capítulo 3, nós entendemos que houve três personalidades ali, né? O Espírito Santo em forma de um pombo, de uma pomba, né? E Jesus na água e a voz do céu: este é meu filho amado em quem me comprazo. Duas vezes no evangelho de Mateus é ressaltado essa voz de Deus. E também mais na frente em Mateus capítulo de número 17, né? A partir da altura do versículo de número 5. Então o próprio Novo Testamento deixa bem claro. Mateus também foi escrito basicamente ali ano 40, 50, 60, nós entendemos que Mateus, na sua parte final, né, no seu epílogo do seu livro, do seu evangelho, em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, diz assim: ide por todo mundo, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Patrou, ruiou e radios pneumatos, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas dentro do conceito de Mateus, né? A história da igreja está aí. Nós acreditamos realmente nesse conceito. Os pais da igreja desenvolveram o termo técnico e toda uma doutrina relacionada à triunidade de Deus. Dentro do conceito da teontologia é ressaltado realmente a natureza de Deus e as personalidades dentro da divindade. Entende? Então, existe toda uma questão que deve ser analisada, deve ser elucidada, deve ser verificada mesmo. Por isso que acreditamos piamente na Trindade e também na divindade de Jesus. Jesus é Deus, Jesus é Senhor, Jesus é o nosso Salvador. Um grande abraço para vocês, fique com Deus, até o próximo vídeo.